Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Provérbios. Na aula passada nós estudamos Provérbios 6, do verso 1 ao verso 19. E hoje a gente vai continuar do verso 20 até o verso 35. Eu vou fazer um resuminho sobre o que foi tratado do verso 1 ao verso 19, né? Do verso 1 ao 19, ele fala sobre não ser fiador, sobre a preguiça, colocando a formiga como pedagoga, o perfil do homem mau, tratou também sobre os pecados que aborrece ao Senhor e os pecados que Deus abomina. Então, a partir de hoje, nós vamos tratar a partir do verso 20. E do verso 20 ao verso 22 diz assim: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Verso 21. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço. Verso 22. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo, e quando você acordar, falarão com você. A obediência, ela é um mandamento de Deus, e esse mandamento está acompanhado de duas promessas. A primeira é a longevidade e a segunda é a prosperidade. Se você puder, abre a sua Bíblia em Êxodo 20, verso 12. Lá nós temos o mandamento. Êxodo 20, verso 12 diz assim: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui nós temos a promessa de longevidade. Quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós temos a promessa de longevidade. E lá em Efésios 6, se você puder abrir também Efésios 6, do verso 1 ao verso 3, ele traz a segunda promessa, que é a prosperidade. Mas é prosperidade financeira? Não só isso. Honrar pai e mãe gera prosperidade em toda a sua vida. Na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. E no capítulo 6 de Efésios diz assim, verso 1: Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, a promessa, a obediência aos pais te dá duas promessas: longevidade e prosperidade, assim como nós vimos nesses dois versículos. Os pais, eles foram instituídos como autoridades sobre os filhos, instituídos como autoridade por Deus, foram instituídos por Deus sobre a vida dos seus filhos. E a lei de Deus não é dada para oprimir ou subjugar os filhos, mas para protegê-los e abençoá-los. Eu queria ler o verso 20 novamente, de Provérbios 6. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. A obediência aos pais é um mapa para uma viagem tranquila e segura, pois ela traz descanso e segurança, tanto para o deitar quanto para o levantar. A obediência é o caminho da segurança e da bem-aventurança. O verso 22 diz assim: Quando você andar, eles te guiarão. O que vai te guiar? Os mandamentos e os ensinamentos do seu pai. Quando você dormir, eles te protegerão. E quando você acordar, falarão com você. Os ensinamentos devem ser amarrados junto ao coração para que ninguém se esqueça deles. E atados ao pescoço.
A obediência não é uma postura, ou seja, não é esporádica, não é só quando eu quero obedecer, mas é uma filosofia de vida. E a obediência aos pais é a própria obediência a Deus. Quando nós obedecemos aos nossos pais, nós estamos obedecendo a Deus, porque obedecer é um mandamento de Deus. A obediência é o caminho da segurança e da bem-aventurança. O verso 23 ao verso 24 do capítulo 6 de Provérbios diz assim: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. O mandamento que emana das Escrituras é uma lâmpada que ilumina nosso coração e clareia o nosso caminho. A instrução da palavra de Deus lança luz sobre todas as nossas trevas e nos livra do tropeço. As repreensões e as disciplinas de Deus são caminhos de vida. Uma vida sexual desregrada desagrada ao coração de Deus. E ela não só começa com a luxúria, né? Não é só quando eu tenho luxo que eu vou querer ter uma vida sexual desregrada. Mas a vida sexual desregrada, ela começa com a desobediência aos preceitos de Deus. E quem assistiu a aula do capítulo 5, viu que nós tratamos intensamente sobre a mulher imoral, sobre a mulher vil, sobre o adultério. E lá nós vimos as repreensões que foram tratadas para nós cristãos, que foram levadas para nós cristãos. A mulher imoral, ela te leva para a sepultura. O homem imoral te leva à sepultura. Então, a vida sexual desregrada, ela começa com a desobediência a Deus. Quando o homem rebela-se contra Deus, as seduções do adultério vêm com força irresistível. O que nos protege do homem e da mulher imoral, das lisonjas da mulher e do homem alheio, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Ela que nos faz vencer essa batalha. E muitas vezes a gente quer ganhar a batalha da imoralidade sexual, a batalha da vida sexual desregrada, por nossas próprias forças. E muitas vezes nós perdemos. Mas a maioria das vezes nós perdemos, porque a nossa força, ela vem de Deus. Quando nós estamos nesse pecado, no pecado da imoralidade, nós não temos força. A palavra de Deus fala que a mulher imoral, ela te leva à sepultura, a mais funda sepultura. Então, quando você está neste caminho de imoralidade sexual, você não consegue sair pelas suas próprias forças. Mas a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito que nos faz vencer essa batalha. Não podemos enfrentar vitoriosamente as tentações sexuais com as armas carnais, mas podemos sim enfrentar com a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, ela é um freio moral que nos protege das quedas vergonhosas. Mas os que escolhem a desobediência colhem frutos amargos. Vamos ver o verso 25 agora. Ainda tratando da mulher imoral, ainda tratando da imoralidade sexual. Verso 25 diz assim: não cobice o seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Aqui ele continua falando da mulher imoral. Lá no capítulo 5, no verso 3, ele diz assim, os lábios da mulher imoral destilam mel, e a sua voz é mais suave que o azeite. E o que isso significa? Quando eu expliquei sobre o capítulo 5, eu expliquei que o mel, ele é doce. E o azeite, ele é suave, ele traz um toque suave quando a gente tempera a salada, quando a gente faz alguma coisa com azeite, ele traz um toque suave. Então, as palavras da mulher imoral são doces, são sedutoras, elas te levam à perdição por meio da doçura, da sedução. E a mulher imoral, a mulher vil, que estende a sua rede para apanhar uma vida preciosa, esbanja beleza
e encanto. Salomão aqui está alertando sobre o aspecto sedutor da mulher imoral. Então a mulher imoral, ela tem um corpo escultural, ela é linda, ela é bela, ela tem os cabelos longos, tem os cabelos sedosos, tem os cabelos cheirosos, ela tem uma aparência atraente, ela tem uma veste sedutora, geralmente para mostrar o corpo, né? Geralmente para mostrar aquilo que as roupas escondem. Então ela coloca uma roupa mais sedutora para mostrar. A sua beleza é notória e faz cobiçar o coração do homem. E aquele que é cobiçado pela beleza dessa mulher está prestes a cair numa armadilha de morte. O verso 4 ainda do capítulo 5, ele fala assim, que a mulher, apesar dela ter uma voz suave, doce como mel e suave como azeite, no final ela é amarga como fel, e ela é afiada como uma espada de 2 gumes, e os seus pés descem para a morte, descem para a sepultura. Dispor o seu coração para alimentar fantasias ou desejos sexuais por essa mulher ou por esse homem imoral, vil, é o mesmo que colocar os seus pés numa estrada escorregadia e se levar a um risco fatal. Eu fiquei pensando, quando a gente está numa estrada de chão e está chovendo bastante, a estrada começa a ficar ali meio escorregadia e o carro começa a dar aquela deslizada, não dá? A gente já começa a perder a segurança por ali. Então, quando o carro atola naquela estrada, é fácil de tirar? É fácil de sair? Não é. Então, assim é o homem ou a mulher que entra nesse caminho do adultério, da imoralidade sexual. Quando ele entra nesse caminho, é uma estrada escorregadia e difícil de sair, que pode te levar a vários tombos, a várias quedas e a várias sepulturas. A palavra de Deus, ela não mente, ela fala que a mulher imoral te leva à sepultura. Além da sua beleza sedutora, a mulher vil usa outra arma: a sedução pelo olhar. Seus olhos são como um convite para o prazer. Deixa perturbado aquele que contempla o desejo lascivo e a força do seu olhar é irresistível. Aquilo que parecia ser apenas uma noite torna-se uma vida inteira de prazer. A mulher imoral, ela tem o poder da sedução pelo olhar. E muitas vezes os homens e até mesmo as mulheres não conseguem, não conseguem se segurar, não conseguem ter o domínio sobre isso. E eles são atacados, eles são cobiçados por aquele olhar, por aquela sedução. Aquilo que parecia ser só uma noite torna-se uma vida inteira de vergonha. Uma taça transbordante de prazer vira um cálice de culpa e dor. Volto a repetir, a mulher imoral te leva à sepultura. O homem imoral, o adultério, a imoralidade sexual, a imoralidade desregrada te leva à morte e à sepultura. Vamos ao verso 26. No verso 26, Salomão faz uma comparação aqui entre a prostituta e a mulher adúltera. Verso 26 diz assim: pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. A mulher prostituta, a pessoa que se leva pela prostituição, ela usa o seu corpo para sobreviver, ela se deita com quem paga, não importa quem seja, ela vai se deitar com quem está pagando, o que fala, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, ou seja, pode ser uma migalha, pode ser o preço que for, se pagar, ela vai, não importa com quem seja. Ela não nutre nenhum sentimento, para ela não importa isso de sentimento, para ela é só mais uma noite, é só mais um cliente, não importa. A prostituta perdeu o amor próprio e entregou o seu corpo ao
comércio. Aquilo que para nós cristãos é o templo do Espírito Santo, para quem está envolvido na prostituição é apenas um comércio. Seu corpo se tornou um comércio. Além disso, ela não tem perspectiva de vida e ela pula de cama em cama. Ela não tem pretensão de sair dessa vida. Não importa se é uma pessoa rica, não importa se é uma pessoa pobre, não importa, pagou, ela vai e faz o seu trabalho. A mulher adúltera, que é a comparação que faz aqui, ele fala, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. A mulher adúltera, ela usa o leito, ela usa a cama para traçar uma vida preciosa. Ela faz uma análise meticulosa, ou seja, uma análise aprofundada de quem ela vai seduzir, de quem ela deseja e de quem ela vai atrair. Ela atrai a presa e saqueia a sua alma, ou seja, ela nutre sentimentos. Por isso que o homem que se envolve, ou a mulher que se envolve com um adúltero, ela se sente atraída, o sentimento dela é muito maior do que pelo seu esposo ou pela sua esposa, porque tem sentimento sendo nutrido e ela atrai para saquear a sua alma. A mulher adúltera, o homem adúltero, ela se valoriza para atrair pessoas de valor, a fim de arruinar a sua vida e a sua família. A prostituta, ela perdeu o amor próprio. Mas a adúltera não, ela vai se arrumar, ela vai se embelezar, ela vai estudar, ela vai fazer o que for, porque aqui ela tem um propósito, que é arruinar a vida, é arruinar uma família, que é trazer uma vítima, trazer uma vida preciosa, como a Bíblia fala, para a sua cama, para o seu leito. E além disso, a adúltera estuda as suas vítimas para tirar todo o seu proveito. Tudo o que ela puder, ela vai fazer. E aqui também nós temos semelhanças entre a mulher adúltera e a mulher prostituta. Semelhança, elas sacrificam o seu corpo no altar da promiscuidade. Elas estão vivendo aquilo que é promíscuo, aquilo que é imoral. E para elas está tudo bem. Elas provocam desastre por onde passam. Então, a prostituta, aquele que vive atrás de prostituta, aquela que vive atrás da prostituição, aquele que vive de adultério, de cama em cama, leva destruição para a sua família, para a sua casa, para a sua vida por inteiro. Mais à frente nós vamos entender que destruição, a que ponto Salomão compara a destruição de um adultério. E além disso, a prostituta e a adúltera destroem famílias, destroem vidas, destroem a si mesma. Verso 27 ao 29, dizem o seguinte: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os seus pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. E aqui nós temos a resposta. A destruição, ela é como um fogo. A destruição causada pelo adultério é como um incêndio. Aqui ele pergunta: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? E a resposta é não. Pode alguém andar sobre a brasa e não queimar os seus pés? Não, vai ser queimado. A roupa vai ser queimada, os pés vão ser queimados. Então, o adultério aqui, ele é comparado a um incêndio. Ele é uma tragédia e é devastador quanto um incêndio. É letal quanto o fogo. Tocar de forma lasciva o corpo de uma mulher ou de um homem do seu próximo, de um homem ou de uma mulher alheia, é o mesmo que atear fogo no seu próprio corpo. Então ele compara o adultério a isso. É a mesma coisa de você colocar fogo no seu próprio corpo. É a mesma coisa de você incendiar. Se a gente parar para pensar, quando a gente olha essas notícias de incêndio, incêndios destruidores mesmo, sobra alguma coisa? Fica alguma coisa ilesa?
Se sobrar, é algo muito pequeno, ainda fica com algum arranhão, com alguma coisinha queimada. Mas geralmente a destruição é total. E assim o adultério faz na vida de quem o comete, de quem pratica o adultério. Ele traz destruição completa, destruição para a família, destruição para a sua vida, vergonha perante a sociedade, vergonha perante a sua família, traz destruição dos filhos. E o prazer do adultério será reduzido a cinzas. O sofrimento do adultério será como o tormento de uma queimadura severa. Então, o homem e a mulher adúltera, ele terá um tormento de uma queimadura severa. Imagina uma queimadura que passe a primeira camada da pele, passe a segunda e chegue naquela parte que é o mais difícil, que você vai sentir dor pelo resto da sua vida, que vai ficar marcas. Assim é o tormento do adultério. Ele vai deixar marcas profundas e comparadas a uma queimadura severa. O castigo do adultério será como a devastação de um incêndio, deixando um rastro terrível de destruição. E destruição não só em um ambiente, mas destruição de si mesmo, destruição de uma família, destruição de um filho, do seu próprio corpo. Assim como eu falei no início, o adultério é como colocar fogo no seu próprio corpo. Os versos 30 e 31 dizem o seguinte: o ladrão não é desprezado. Se faminto, ele vai roubar para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Aqui Salomão ele fez uma pausa em relação ao adultério, ele retorna nos versículos seguintes e ele vem tratar do ladrão, que é tão destruidor quanto. Tudo aqui traz destruição. O ladrão é aquele que subtrai as coisas de outra pessoa, né? Que pega as coisas que não são deles. Ele tem cara de honesto muitas vezes, de bom moço muitas vezes, mas carece de integridade. Assim como Judas, que tinha um cargo de confiança, tinha cara de bom moço, traiu Jesus. Salomão coloca aqui duas razões, para não mostrando que o crime, que o roubo não compensa. A primeira razão que ele coloca é que mesmo o ladrão roubando para comer, quando ele é descoberto, ele vai cair em desprezo e em vergonha. E desgraça total. Não há pena maior do que ser chamado de ladrão, de ser reconhecido numa sociedade como um ladrão. Então ele traz desgraça, desprezo e vergonha. Ele não conseguirá andar de cabeça erguida, ainda que ajunte muitos bens, frutos dos seus roubos. Ele não vai conseguir. A segunda razão pela qual não compensa é que quando for descoberto, terá de devolver tudo o que roubou. E a sua casa, apesar de ter sido construída com frutos do roubo, ela será devastada. O roubo que foi feito na calada da noite, ele vai ser descoberto. E aqui eu fiquei pensando, por que Salomão colocou a comparação entre um ladrão e o adúltero? E aí quando ele chega nesse momento aqui de que o ladrão vai ser descoberto, nada do que ele fizer ficará impune. Aquilo que foi feito na calada da noite vai ser levado a uma vida de vergonha, de desprezo e de desgraça. E como nós vimos no capítulo 5, o adultério, ele traz tudo isso. Aquilo que foi feito no mais esconderijo, no maior esconderijo, na calada da noite, sem que ninguém soubesse, um dia vai ser descoberto. No capítulo 5, o verso 21 diz assim: o Senhor vê
os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Nada do que o adúltero, do que o ladrão fizer, ficará impune. E o versículo 31 fala assim: contudo, se o ladrão for pego, ele deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. O adúltero também pagará. A Bíblia fala que ele não ficará impune e tudo lhe será custado. Ele pode e vai muitas vezes perder a sua família, perder a sua integridade, será envergonhado. Ele vai perder o seu casamento. Então, tudo isso lhe custará muito alto, assim como para o ladrão. Versos 32 ao 33, desculpa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Aqui Salomão chama o adúltero de louco. Só quem perdeu o seu juízo, quem está confuso acerca do valor da sua vida, entrega-se aos prazeres de um adultério. Não há adultério indolor, não há infidelidade conjugal sem traumáticas consequências. O preço a se pagar é tão alto que só aqueles que querem arruinar-se praticam tal coisa. A palavra de Deus fala: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. O adultério traz autodestruição. O adultério, ele traz traumáticas consequências. E é para uma vida inteira. Ele traz destruição financeira, emocional, espiritual, sobre os seus relacionamentos familiares. Tudo entra em colapso. E aqui nós podemos lembrar da história de Davi e de Betseba. Quando houve o adultério, a filha de Davi foi desonrada, Tamar foi desonrada, seu filho foi assassinado, seu filho Amnon, e seu filho Absalão quis tomar o seu trono. Houve destruição familiar, houve destruição da honra de Davi. O adultério, ele causa destruição. E vamos agora para o finalzinho do capítulo 6 e a gente vai concluir com ele. 34 e 35 diz assim: pois os ciúmes desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação, e os melhores presentes não o acalmarão. Uma das consequências amargas do adultério é ter que lidar, é o adúltero ter que lidar com os ciúmes e a vingança sem compaixão do marido ou da esposa. Nada fere mais o coração de um marido ou de uma esposa do que um cônjuge se deitar com outra pessoa, se levar à sedução de outra pessoa, quebrando a aliança conjugal. Quando é feito um casamento, nós firmamos uma aliança não só aqui terrena, nós firmamos uma aliança com Deus. E essa aliança ela é quebrada com o adultério. Muitos crimes passionais hoje em dia, eles estão voltados aos ciúmes do marido que foi traído, à mulher que foi traída. Muitos crimes são cometidos. Olha o tamanho dessa destruição. Ela não vai ficar só dentro da família. Ela vai ser levada para os noticiários. Ela vai ser levada, a pessoa que cometeu, para uma prisão. Olha a tamanha destruição que o adultério faz. Mas a palavra de Deus nos traz orientação. E sensato é o homem que vai fugir das seduções de uma mulher e de um homem vil. Lá no início eu falei que a palavra de Deus ela é a espada que nos fará vencer, que nos fará vencer realmente toda tentação.
toda tentação ao adultério, toda tentação à imoralidade sexual. A palavra de Deus, ela é a luz, ela é o nosso maior guia para vivermos em santidade, para vivermos de acordo com os preceitos e os valores de Deus. Amém? Até a próxima aula e que Deus te abençoe.